E amanhã tem o jogão Botafogo e Júnior Barranquilla. Jogo começando a fase de grupos da Libertadores. Amanhã às 19 horas no Engenhão. E o time vem completo para enfrentar o time colombiano. E também tem a acusação de John Textor, falando sobre a manipulação dos jogos no Campeonato Brasileiro do ano passado. E amanhã tem a chegada do novo técnico do Botafogo, Arthur Jorge, que chega para ver o time de camarote amanhã contra o jogo contra o Barranquilla. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa o like para fortalecer a gente, compartilha com geral e agradecer também aos mais de 1000 inscritos aí do canal. Muito obrigado a todos os alvinegros aí e vamos para cima, rumo aos 10 mil. Valeu, rapaziada, vamos reportar do GE. Muito boa tarde, gente boa! O Botafogo joga amanhã pela Conmebol Libertadores, vai enfrentar o Júnior Barranquilla da Colômbia no estádio Newton Santos, o único brasileiro que estreia em casa, inclusive, né? E o Botafogo está vivendo um momento agitado, tem a possibilidade de acerto com o novo treinador, polêmicas declarações de John Textor sobre manipulação de resultados no Brasileirão. Até Boragares vai atualizar a gente sobre o Botafogo. Olá, muito boa tarde. O Botafogo realiza agora à tarde aqui no estádio Newton Santos o último treino antes dessa estreia na fase de grupos na Libertadores. E o grupo está bem completo, viu? Vai contar com o retorno dos atacantes Jefinho e Luiz Henrique, grandes contratações do clube para essa temporada e que estão recuperados de lesão. E ainda com a volta do lateral Rafael e do volante Patrick de Paula, que já estavam no grupo, mas passaram um longo período afastados por conta de lesões graves. Todos eles voltaram a atuar ainda no campeonato estadual e estão à disposição. Depois do treino de hoje à tarde, todo o grupo já se concentra para o jogo e mais uma vez o comando vai ser do interino Fábio Matias. Mas o time vai ser acompanhado de perto pelo português Arthur Jorge, técnico do Braga que está negociado com o Botafogo. Hoje, o Arthur Jorge ainda acompanha um jogo do Lyon pela Copa da França, ao lado do John Textor, dono do futebol do Botafogo e também do clube francês. E amanhã ele desembarca aqui no Rio de Janeiro e vem direto para o estádio para acompanhar essa partida. Ontem, inclusive, o técnico português falou em tom de despedida após o jogo do Braga contra o Portimonense, vitória por 5-1 pelo Campeonato Português. Vamos ouvir. Eu sei que há um acordo entre os clubes, portanto houve essa negociação e aquilo que de intenção para poder contar com os meus serviços por parte do Botafogo, portanto será muito provável que hoje tenha feito aqui o meu último jogo pelo Sport. Léo, o grupo D, que é o grupo do Botafogo, os botafoguenses assim, esperando um grupo muito difícil, porque a possibilidade de cair num grupo de brasileiro era muito grande, mas acabou caindo no grupo do Universitário, Júnior Barranquilla e LDU. Não quer dizer que seja um grupo fácil, porque Júnior Barranquilla é um adversário difícil, e a LDU, apesar de tecnicamente, inclusive o torcedor do Botafogo viu um jogo do Botafogo contra a LDU no ano passado, fase de grupos da Sul-Americana, e também fez um jogo recente contra o Fluminense, então quem acompanhou a Recopa também viu um pouco do que a LDU tem a oferecer. Tecnicamente, não é muito, a LDU é inferior ao Botafogo, mas joga com ali a altitude, que é sempre um aliado do time. Então, qual a sua impressão desse grupo do Botafogo? A LDU realmente é o grande rival do Botafogo nesse grupo. É uma LDU que perdeu poucos jogadores para o time que foi campeão do ano passado. Tá? O Johan Julio segue lá, o Piovi segue lá. É uma LDU muito forte. Eu considero ela o grande adversário do Botafogo nesse grupo. Mas o Botafogo acabou sendo muito beneficiado. Vai pegar um Júnior Barranquilla, campeão colombiano também na final da temporada passada. É muito importante a gente sempre salientar, porque na maioria dos continentes, nos países do continente, onde os torneios são divididos em apertura e clausura, né, do primeiro semestre, segundo semestre, tem time que está classificando pelo que fez no primeiro semestre do ano passado, tem time que está classificando pelo que fez no final do ano passado, então está uma coisa muito mais recente, um time está muito mais embalado, é o caso do Júnior Barranquilla, por exemplo, só que é o Júnior Barranquilla que tem jogadores mais rodados, mais experientes, Didier Moreno, o Carlos Baca, histórico goleador, que está de volta, está jogando no Júnior Barranquilla, foi campeão, pode oferecer alguma resistência? Pode, mas eu acho que o Botafogo está muito acima do Júnior Barranquilla. A LDU já é um páreo mais duro. E já no caso do Universitário, o Universitário foi campeão no final do ano passado, mas perdeu
por exemplo, o principal, talvez, nome desse time, que era o Jorge Fossati, o histórico treinador que chegou, uruguaio, que chegou no meio para o final do campeonato do final do ano passado e mudou completamente o Universitário. O Universitário não estava brigando para disputar o título e, de repente, com o Fossati, o time cresceu, chegou até a final, até a decisão contra o Aliança Lima, que é o grande rival, venceu o Aliança Lima na casa do Aliança Lima, foi campeão e dali o Fossati recebeu o convite para treinar a seleção peruana. Então o Jorge Fossati deixou o Universitário, que hoje é treinado pelo Fabián Bustos, ex-técnico do Santos, e foi treinar a seleção peruana. E o Universitário ficou um pouco sem rumo. Hoje, o grande nome desse time é o Andy Polo, né? que é o garoto, é a joia também do Universitário, é o grande nome desse time. Mas tem ali o Edson Flores como um jogador mais experiente, é um time que tem um pouco mais de caldo, mas tampouco não é o suficiente para fazer frente ao Botafogo. Então, nesse grupo aí, eu considero também LDU e Botafogo como favoritos, só não sei te dizer a ordem, quem vem em primeiro e quem vem em segundo. Botafogo!